Baruch Hashem, passando os primeiros momentos do Shabbat de hoje, já sentimos a presença divina mesmo, né? No início, uma alegria, uma simcha, algo bom. Isso foi bom, certo? Compartilhar com vocês, foi muito bom, foi especial. Mas enfim, vamos aos comentários da Parashá. Parashá Kitzá, e quando realizares, a tradução, ou e quando contares. Essa Parashá está escrita no livro de Shemot, Sefer Shemot, Números, capítulo 32. Desculpa, Shemot, capítulo 30, a partir do versículo 11 até Shemot 34, versículo 35. Vamos ler esse início. Adonai disse a Moshe: quando você realizar um censo do povo de Israel e registrá-lo, cada pessoa, ao registrar-se, deverá pagar um resgate pela própria vida a Adonai, para evitar o surto de uma praga entre eles durante o período do censo. Toda pessoa sujeita ao censo deve pagar, como oferta a Adonai, metade de um shekel, de acordo com o padrão de shekel do santuário. Todos com mais de 20 anos de idade, sujeitos ao censo, devem apresentar essa oferta a Adonai. O rico não deve contribuir com mais, nem o pobre com menos, de meio shekel quando apresentar a oferta a Adonai, para expiar pela vida de vocês. Receba o dinheiro pela expiação do povo de Israel e empregue-o no serviço da tenda do encontro, para que seja uma recordação do povo de Israel diante de Adonai para expiar-lhes a vida. Baruch Hashem, bendito seja Ele. Bom, já de início, fala-se num censo, uma contagem. Aparentemente, essa narrativa de início dessa Parashá não está em ordem cronológica. Segundo nossos sábios, isso existe até um comentário do Rabat, esse início de Parashá foi após o pecado e a transgressão do povo com o bezerro de ouro. Apesar de ele estar iniciando a Parashá, e dentro da Parashá o pecado está após, esse relato, essa narrativa, na verdade, trata-se de uma oferta expiatória por uma praga que se abateria no acampamento dos Bnei Israel, justamente pelo pecado do bezerro de ouro. Isso é um comentário rabínico e uma boa parte aceita como verdadeiro. E já de início nós temos já duas boas lições importantes para extrair já desse início do Parashá. Então o homem que tem de 20 anos até 60, ali travado, teria que contribuir com meio shekel, uma moeda de prata, mas que valeria meio shekel. Então, quais são as duas primeiras instruções divinas? Já vamos começar com instrução para nós. O Eterno quer, a partir disso, usar essa moeda para a construção das vigas de madeira do Mishkan, o tabernáculo. E também a questão de doar a moeda, não se fazia a contagem por cabeça nos Bnei Israel, nos filhos de Israel, porque o Eterno não se agrada da contagem um a um. Quando tudo que é contado, segundo nossos sábios, não paira a presença divina. Tudo que você conta é uma falta de emuná, de uma certa fé de que o que o Eterno está dando, de repente não vai ser suficiente. Então já temos um ensinamento aqui. A bênção do Eterno não paira em algo contado. Sempre foi assim, desde o tempo do primeiro rei, Shaul. Em Shaul também usava-se pedrinhas para contar as cabeças do povo de Israel no início. E depois que o reinado cresceu, ficaram com mais posses, com mais riquezas, usava-se que uma ovelha para cada judeu. Então contava-se na ovelha. Isso é uma amostra que o Eterno não gosta de que algo seja contado dedo a dedo. Uma amostra disso onde podemos encontrar. Tem uma passagem que diz que a bênção do Eterno é recalcada, transbordante, sem medida. Então já mostra, o Eterno ele dá tudo para nós. Ele não gosta que a gente fique separando muito as coisas como se fosse nós. Tudo que o Eterno dá é bom e tudo é suficiente. O próprio Mashiach, quando foram mostrar a ele 5 pães e 2 peixes, ele não se preocupou com a medida de unidade, porque não se pode contar. Ele simplesmente fez a brachá, ergueu as mãos aos céus e a bênção foi sem medida mesmo. Se todos fossem contar, não conseguiriam contar os peixes e os pães. Primeira boa lição. A segunda lição é que Moshe, quando o Eterno dá essa ordem a Moshe,
conte os filhos de Israel através da moeda, Moshe pergunta: puxa, mas deve ser muito dinheiro, porque era uma moeda de prata, e a moeda de prata poderia se ter vários valores. Mas o Eterno falou: não, Moshe, não é o que você está pensando, eu só quero meio shekel. Segunda lição para nós: quando o Eterno pede algo, é sempre muito inferior, e mesmo assim não conseguimos muitas vezes, não temos a capacidade de concluir. O que ele pede para nós desde Adão era uma mitzvah só, não foi possível cumprimento. Então o Eterno sempre pede o mínimo, mas ele entra com o máximo. Essa é a segunda lição já desse censo que o Eterno está fazendo. Todos compreenderam até aqui? A segunda parte, o Eterno manda que Moshe construa um lavatório de bronze, um quior, para os sacerdotes santificarem tanto as mãos quanto os pés. A pia de bronze nós conhecemos, a brahá, de toda vez que entramos para fazer o serviço a Hashem, a Avodá, nós temos que fazer a lavagem das mãos. Hoje não se faz a lavagem dos pés. Temos alguns motivos para isso. Hoje não, a parte da limpeza, nossos pés não estão sujos, mesmo porque não usamos sandálias, não caminhamos no deserto. Mas mais do que a limpeza física, o que o Eterno está querendo trazer é uma santificação. Segue a limpeza física como algo de extrema importância, porque a bênção do Eterno também não paira sobre a sujeira. Mas a bênção espiritual da santificação também é uma das lições muito grande. Aí poderíamos perguntar: mas e o corpo? Só as mãos e os pés? Porque o corpo já está vestido com a veste. Então a veste santifica o corpo. Então não havia necessidade, e mesmo porque já haviam passado por um processo de mikve, de imersão, teve lá, então não havia necessidade. A gente percebe que o Eterno ele é muito cuidadoso em cada ministração, cada ordem dada a Moshe, ele é muito cuidadoso. Até mesmo na questão, quando o Eterno levanta um homem para fazer todos os utensílios do Beit HaMikdash, faz parte dessa paraxá. O Eterno levanta um da tribo de Judá, um menino de apenas 13 anos, chamado Beit Salel. Beit Salel era neto de Hur, que era filho de Miriam. Beit Salel até então não tinha experiência nenhuma. Isso nos mostra também que a alma não tem idade. A alma tem níveis. Então, o corpo tem idade. O corpo pode sofrer uma idade e apodrecer e falecer, mas a alma não. A alma não tem idade. Ela tem níveis. O Eterno chama Beit Salel e Moshe fala a Beit Salel: construa a primeira arca, o Aharon. Beit Salel pergunta a Moshe, isso está na Torá oral: Moshe, eu vou fazer primeiro os utensílios sem ter uma tenda? Ninguém compra a mobília da casa sem ter uma casa pronta. Mas Moshe percebeu que havia algo espiritual escondido aí. Ele simplesmente: Beit Salel, se você foi escolhido, o Eterno sabe bem o porquê você está construindo a arca antes. Uma lição para nós: o fruto que está dentro de nós é muito mais importante que a embalagem. Só que nós temos uma tendência de olhar primeiro para os nossos olhos protetor, a embalagem. Onde eu vou pôr os meus móveis? Onde eu vou pôr? A minha vontade fica onde? Quando eu sirvo o Eterno, é dessa maneira? Não pode ser do meu jeito, não. O Eterno ele age dentro de nós, é de dentro para fora. Então, as Luchot Torá, as tábuas da lei, ficariam dentro do Aharon, da arca, mas construiria-se primeiro a arca. E o Mishkan depois, um grande ensinamento que o Eterno dá para o povo: confiem somente em mim. Se tiver que chover, que molhar, que passar pelo fogo, não tem problema. Sigamos a ordem do Eterno, ainda que pareça ilógico para todos nós, mas também é um conceito espiritual muito importante. Muito bem, vamos avançar. Essa paraxá, ela é muito extensa. Nós teremos que pegar dois conceitos mais espirituais que não tem como passar despercebido aos nossos olhos, que é realmente a questão do pecado do bezerro de ouro. Não tem como não falar, seria até uma leviandade não falar disso, porque tem muitas lições e evita-nos de que aconteça qualquer tipo parecido, não só na nossa congregação, mas na nossa vida. Foi uma transgressão gravíssima e, segundo nossos sábios, até hoje, esse pecado do bezerro de ouro é contado como um peso de castigo para a nação de Israel, diminuído em forma de parcelas, mas ainda se conta o pecado do bezerro de ouro. E a outra parte, não tem como falar da colocação do coração de Moshe diante do Eterno. Em todos os momentos, a maior lição dessa paraxá é o posicionamento de Moshe.
posicionamento de Moshe é uma lição para nós, nós vamos aprender, e é preciso estar atento, porque é importantíssimo. Como um homem tão inteligente, capacitado, instruído, que ao longo de uma trajetória tão grande, conseguiu se colocar dessa maneira por um povo que não tinha nem mesmo aquele temor pelo Eterno. Nós vamos ver isso. Então vamos ver a humildade de Moshe, a idolatria do povo e a bondade e a misericórdia do Eterno. Bom, falando primeiro sobre o pecado do bezerro de ouro, vamos ler Shemot 32, do 7 ao 8. Shemot 32, do 7 ao 8. Adonai disse a Moshe: desça rápido, o seu povo que você trouxe da terra do Egito corrompeu-se. Deixaram de lado muito rapidamente o caminho que lhes ordenei seguir. Eles moldaram uma estátua de metal de um bezerro, adoraram-na, sacrificaram-lhe e disseram: Israel, eis o seu Deus que o trouxe da terra do Egito. Então, uma grande lição para nós, o Eterno já está apontando para Moshe: Moshe, aquele povo que você escolheu lá atrás, que não era a minha absoluta vontade, mas você quis que esse povo acompanhasse os Bnei Israel. Do mesmo modo, como o Eterno consegue tirar tudo de bom de uma situação aparentemente ruim nossa, ainda que venhamos a cometer uma falha muito grande, o Eterno consegue olhar com os olhos bons. O Eterno olha com olhos bons essa tirada desses magos egípcios que depois se converteram. Moshe, o Eterno consegue olhar a Kavaná de Moshe. Tudo bem, é o teu povo que está pecando, desce. Mas isso contou também como um crédito para Moshe, porque ele, na verdade, olhou para todos. Ele não fez distinção. Aquele que queria servir Adonai veio com Moshe na saída do Egito. E um problema que, se não tratado, pode acontecer até mesmo nos dias atuais. Todo Baal Techuvá, a pessoa que está fazendo Techuvá, ela corre esse risco de o ciclo virar de um dia para o outro. Por que ela corre esse risco? Porque não é tão simples assim tirar a Babilônia de dentro de nós. A gente sai dela, mas tirar ela é um conceito mais profundo e precisa ter uma perspicácia na mente e um controle, um domínio próprio mais apurado. Não é simplesmente você usar a sua boca e dizer: eu saí da Babilônia e também tirei ela de dentro de mim. O sistema é muito sofisticado. Ela tem uns tentáculos que, quando você menos espera, ela te pega. Porque os impulsos vão pulsando dentro da pessoa. E uma hora, qualquer sinal do velho homem, ela corre o risco. Então, até mesmo da nossa sinagoga, o que nós temos que ter quando as pessoas estão chegando? Um futuro Baal Techuvá ou um Techuvá encaminhada. Muita paciência, muito amor, mas sempre uma orelha em pé. Jamais deixar sozinho, circulando, mas tudo com amor, porque nós também já tivemos nessa situação. Então, ele tem dois potenciais. O Baal Techuvá, ele pode se arrepender muito, porque ele sabe de onde ele veio, do monturo que o Eterno tirou. Então ele tem um potencial de Techuvá muito grande. Então ele vai amar as leis do Eterno e vai pegar tudo com muito afinco. Às vezes até mais do que o judeu mesmo de berço, o erudito, porque ele sabe de onde ele saiu. Mas ao mesmo tempo existem os vacilantes, que existem esses dois tipos de Baal Techuvá. O vacilante, ele nunca nega nada, mas ele duvida. Não, eu não nego que essa lei exista, mas eu duvido que para mim isso seja bom. Não. Ele não nega, mas ele duvida. Que talvez seja pior até mesmo do que aquele que se separa totalmente do Eterno. Porque ele se infiltra e ele causa uma dúvida. Ele usa até mesmo a Torá para justificar os problemas dele. Eu tenho feito tudo, as rezas, e não tem acontecido. É uma palavra que pode trazer confusão. Como assim tem feito tudo? Na verdade, ele tem um espírito de vacilo dentro dele. É o que aconteceu com esse povo, com esses egípcios convertidos e uma parte do povo de Israel, infelizmente. Eles conseguiram trazer esse espírito de Amaleque na dúvida, e os que estavam mais fracos, infelizmente, acabaram caindo pelo pecado do bezerro de ouro. Mas para nós, uma instrução prática, muito amor, muito carinho e muita astúcia para todos os Baal Techuvá, inclusive nós, porque é um momento delicado. A gente sabe que o sistema é sofisticado, ele realmente trava num certo momento a mente, porque ele usa o aspecto
conhecimento e entendimento. E o aspecto emocional. Então o aspecto emocional derruba muitas pessoas. Então o povo queria um Deus, queria alguém, essa falta de algo, de preencher, sem confiar plenamente no Eterno, é o que derruba o Baal Teshuvá vacilante. Então fiquemos atentos a isso. Bom, então vamos entender passo a passo, agora um ponto importante, como é que de um dia para o outro, ou melhor, há 40 dias antes do evento do bezerro de ouro, o povo exclamava: Maaseh Benishma, faremos e ouviremos. Quer dizer, o povo estava sedento, o povo passou por manifestações de poder, de grande prodígio, e depois comete um pecado desse. Como é que isso pode acontecer? Então nós vamos entender que, na verdade, existe um passo a passo. Ninguém vira idólatra do dia para a noite, ninguém sucumbe a um pecado gravíssimo do dia para a noite. Vamos iniciar então tratando com a Torá. A Torá prevê 3 tipos de pecados que levam à morte: idolatria, sexo ilícito e homicídio ou assassinato. Então o ato de idolatria que houve no acampamento não foi algo que surgiu do nada. Eles se desenrolaram por causa de um problema que a gente tem que compreender. Esse problema que pode estar dentro de nós, dentro da nossa casa, e a gente não presta atenção. É o gerenciamento do tempo. Tudo se deve por causa da questão do tempo. Houve um erro de cálculo, eles acharam que Moshe ia descer, mas Moshe acabou não descendo. Mas o problema não está aí no efeito, o problema está na causa. Se você está caminhando com o Eterno, está firme, você nem conta o tempo, você nem se preocupa com o tempo. Você está firme, você está fazendo o serviço, a sua alma está preenchida pelas coisas do Eterno. Então você não está de olho se tal pessoa vai vir ou não vai vir, se vai acontecer algo ou não vai acontecer algo. Você tem o quê? Algo na sua frente, você entrou em contato com o Eterno e sabe que você tem um serviço a fazer. Então a questão do tempo começou a derrubar os Bnei Israel. Se preocuparam com o tempo. Primeira grande falha: má administração do tempo. A má administração do tempo gerou neles o quê? Uma insatisfação. E essa insatisfação, na verdade, trouxe um outro sentimento embutido que a maioria das pessoas não vê, chamado ingratidão. A ingratidão, na verdade, é fruto da insatisfação. Ninguém também fica ingrato do dia para a noite. A pessoa pode comer uma boa comida e agradecer. Que prato maravilhoso. Como acontece nos casamentos hoje. Comendo, ela agradece. E o que acontece no outro dia que ela falou mal? Ingratidão. Você entendeu que estava embutido, escondido? Ela estava comendo insatisfeita e ninguém viu. A boca dela falava: ó, a comida está boa, mas dentro dela já tinha uma insatisfação. Insatisfação gerou uma ingratidão. A ingratidão que é, na verdade, o pilar da rebeldia. A ingratidão gera rebeldia mesmo. Até nossos sábios falam isso. Ninguém chega à rebeldia assim, um pecado de morte tão grave, se não houver a ingratidão. A ingratidão faz a gente achar que as coisas deveriam ser, na verdade, muito diferentes do que elas são para nós. Quando o Eterno traz algo, a gente questiona e fala: puxa, mas é dessa maneira que o Eterno age na minha vida? É dessa maneira. E qualquer dúvida que tenha fora disso, já é uma ingratidão. A ingratidão vai gerar você a procurar um caminho alternativo. Um caminho alternativo leva o quê? A procurar outros deuses. E os outros deuses, a gente já sabe, faz com que gere idolatria. Então existe um passo a passo que a gente tem que observar. É a insatisfação, a ingratidão, gerou a rebeldia, gerou o caminho alternativo e gerou a idolatria. Então é um passo a passo. Tudo é muito bem sincronizado. É o descontentamento com as coisas do Eterno. Por isso que leva à busca de caminhos falsos e alternativos. Muito bem. O interessante notar também que a idolatria, ela usa alguns aspectos que o serviço santo, né? O Avodah HaKodesh, o serviço santo, às vezes ela quer, o Avodah Zará, o serviço ruim, o serviço ímpio, ele também quer usar certas vestimentas ou utensílios que o serviço santo tem. Quais são esses dois elementos que estavam presentes nesse pecado? O ouro e o fogo. O ouro, quando sendo usado de uma maneira inteligente, dado pelo Eterno, ele serviu como peitoral do sumo sacerdote e colocou o seu ouro no peitoral, servindo de vestes sagradas. Então o ouro bem empregado, ele traz o quê? Kedushá, santificação. Agora o ouro
na mão de um ímpio que não tem o controle sobre o dinheiro, ele vai gerar o quê? Ostentação e deuses falsos. Ele vai querer construir imagens com ouro, mas principalmente ele quer pendurar tudo quanto é tipo de imagem nele. E tem que ser de ouro puro, porque ele não consegue chegar no nível de santificação e ele quer, de certa forma, copiar o ouro. Por isso que não foi à toa quando as pessoas pediam ouro para Haron, por causa justamente disso. De certa forma, eles sentem a atração, o desejo, mas eles não sabem equalizar isso dentro da alma deles. E o fogo também é um ritual, talvez o mais antigo de toda a espécie da humanidade. O fogo é usado como adoração desde os tempos antigos e ainda é usado hoje em várias raças indígenas, raças de beduínos. Usa-se o fogo para fazer adoração. Então, eles usaram também o fogo na questão do bezerro de ouro. Mas note que tem algo muito interessante aí. Quando Arão joga o ouro, no fogo sai um bezerro. E esse bezerro ele sai o quê? Emitindo sons muito fortes e dando coice chifrada. Então é exatamente como é o ouro na mão do ímpio, da pessoa insensata. Ele pega tudo aquilo, ele vira inescrupuloso. Ele começa a ostentar de uma maneira que ele se vê como um bezerro de ouro não domado, totalmente selvagem. Essa é a pessoa que tem muito dinheiro sem uma Hormá divina. Agora a Hormá divina não. Você quer usar para quê? Para santificar o nome do Eterno. Então você faz vestes. Pode ver que assim, hoje a gente não acha ruim de comprar um talite de lã caro. A gente se sente feliz, porque a gente quer investir o nosso ouro aonde? Nas vestes sagradas. Mas antes a nossa mente era como? Será que, puxa, tem algo que tem um som lá que lançaram da Philips que é muito bom. Não sei, eu estou em dúvida entre a Bíblia nova, aquela tradução e o som. A gente oscilava por causa da mente dona. A prioridade, o nosso coração era a nossa prioridade. Só que nós éramos vacilantes. Nós pensávamos de uma maneira que a nossa consciência ficava em paz. Puxa, eu estou adorando ao Eterno, não recebo o pacote todo. Imagina, eu adoro o Eterno do meu jeito, mas o pacote todo eu não quero. Aí é o perigo. Aí entra a dúvida, aí entra todo esse tipo de iniquidade. Porque você não aceita o pacote todo. Então cria esses erros que a gente está acostumado a ver da religião falsa. Ela quer pegar algo, quer pegar o ouro, quer pegar o fogo, mas ela não quer o pacote todo. Ela não quer o pacote todo. E se você for falar algo, não é radical, é ruim, é muito pesado. De certa forma, a palavra radical não é ruim não. Porque radical está ligado à raiz. Tudo que é radical é a raiz. Então se estamos perto da raiz, Baruch Hashem. Vamos aceitar o termo radical. Baruch Hashem. Então, tudo está na questão da luz. Falamos então do ouro e do fogo. Muito bem. Agora existe uma luz em tudo isso. Gerou realmente uma grande... O bezerro saiu dando coice até, inclusive na Torá oral, dos que machucava pessoas. Era um bezerro selvagem, como é o coração do homem insensato com dinheiro. Mas a diferença é que os dois querem luz. Existe a luz falsa e a luz verdadeira. Então a gente precisa entender, até mesmo na linguagem dos sábios, como é que a gente se imune de não cair no erro de querer a luz falsa, de achar que o ouro que está disponível no mundo é bom para nós. Como não colocar o coração no dinheiro? E como ao mesmo tempo ter o ouro, o dinheiro e transferir tudo para o Eterno? A gente vai entender que a diferença está no tipo de luz. Vamos lá. Tânia, todo mundo conhece Tânia, um livro muito importante, os discursos colecionados, Likutei Amarim, do Rabat. O livro 2 diz assim, segundo nossos sábios do Tânia, toda a origem e a potência da luz que emana do Eterno está investido em apenas uma faculdade, ou em apenas uma emanação, ou em apenas uma sefirá, conforme cada um venha entender. É a faculdade de Hormá, que é a faculdade da sabedoria. Essa passagem é um pouco complexa, então prestem muita atenção, não dispersem agora, porque é algo muito importante, uma revelação mesmo isso. Então toda a luz, ela está concentrada dentro de Hormá. O receptáculo é a faculdade de Hormá. Então, depois isso é distribuído para as outras faculdades, distribuído para Biná e para Da'at, o conhecimento. Por essa razão, essa sabedoria não pode ser compreendida, Biná, nem pode ser conhecida, Da'at, pois Hormá está acima. Onde está escrito isso, traduzindo em miúdos, vamos abrir Isaías, Yeshayahu, capítulo 55, verso de 8 a 9.
por que a Hormá não pode ser compreendida e nem conhecida? Então ela não consegue tocar nem Biná e nem Da'at. E nós achávamos que a luz até de repente viria desses locais, mas não. Biná também se exclui disso. Isaías 55, de 8 a 9, diz assim: pois meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, e meus caminhos não são os seus, diz Adonai. Como o céu está acima da terra, assim são meus caminhos, são mais altos que os seus, e os meus pensamentos são mais altos que os seus. O que nos mostra isso? O homem consegue tocar um conhecimento muito grande. O homem pode construir até bomba atômica, mas ele jamais vai ter a sabedoria Hormá que brota da faculdade de Hormá. Ele pode ter o máximo conhecimento e compreensão, mas esse tipo de luz que o Eterno está trazendo é uma luz muito profunda. É uma luz que não dá para a gente compreender com a mente. A gente sente ela. Na verdade, o corpo ferve a partir do momento que você entra em contato com ela. Nós vamos ver que Moshe conseguiu uma fagulha dessa Hormá. Mas vamos passo a passo, que ainda a explicação é um pouquinho mais longa. Até aqui está tudo bem? Está dando para compreender ou está muito técnico o termo? Não. Está bem. Hormá, sabedoria, Baruch Hashem. Bom, apesar da enorme dificuldade, a compreensão da Paraxá então vai estar exatamente nessa faculdade de Hormá. Toda Paraxá, a problemática dela vai girar em torno disso. Aí a gente pode dizer, puxa, então quer dizer que jamais experimentaremos a Hormá? Porque se ela está acima do conhecimento e da compreensão, de Da'at e Biná, calma que há uma luz no fim do túnel. A gente vai compreender que dá, mas é preciso ter calma, é preciso ser sincero e se comportar de maneira humilde na presença do Eterno. Então agora a gente vai entrar na segunda parte da Paraxá, que é a parte muito boa, que é muito interessante e vai trazer uma riqueza espiritual para nós. O tema dessa segunda parte é o comportamento de Moshe na presença divina. Moshe, quando se eleva até o Sinai, permanece 40 dias sem comer, sem beber, até mesmo cansaço ele não sente, e de certa forma ele perde a noção do tempo. A gente percebe que o Eterno precisa dar um puxão em Moshe. Moshe, você precisa descer. O povo que você trouxe está pecando. Quer dizer, de certa forma Moshe esqueceu que existia um povo lá embaixo. Tamanho foi o regozijo que ele sentiu na presença do Eterno. E às vezes a gente preocupa, mas ele não sentiu fome? Ele não sentiu sede? Ele não sabia nem que tempo ele estava. Ele entrou numa era muito elevada. Então não era a preocupação de Moshe. Mas como ele conseguiu isso? Agora a gente vai analisar um pouco mais profundo essa faculdade de Hormá, porque até na visão dos sábios, por eles terem um conhecimento muito elevado, e uma mente mesmo mais sã, e uma mente mais acostumada a sofrer pelas coisas do Eterno, porque o sofrimento gera mérito, eles conseguem captar coisas que a gente não consegue. Então é bom a gente traduzir um pouco mais até o nosso nível, o nível que a gente compreende. Então vamos lá, o nível de Hormá, como ele pode ser atingido, já que ele fica acima das outras duas sefirot. Apesar da enorme dificuldade, na sua plenitude só Mashiach, porque ele é aquele que é untado em óleo, ungido totalmente, ele é preenchido, e o próprio atributo dele é a sabedoria, Hormá. Até para o Mashiach se diz que ele é Hormá, justamente por causa disso. Mas a fagulha a gente tem condição de pelo menos tocar nela. E qual é a condição principal da gente começar a vislumbrar no final do túnel a Hormá? É simples, mas é complicado. É deixar de existir. Mas como assim deixar de existir? Na verdade nós nem existimos. Isso aqui é uma concessão de existência. Porque a Hormá, na verdade, é um facho contínuo de potência e de capacidade de luz. A Sefirot foi dividida para quê? Para que a gente possa entender como extrair da Hormá os outros atributos. Mas o Eterno não. O Eterno, o que vem dele é uma coisa contínua e ininterrupta. É como se fosse um gerador que não para. Quem entrar debaixo dessa cascata de luz, consegue. Agora, quem não quer se colocar diante do Eterno, jamais vai entender o que é isso. Então vamos lá entender na visão até dos nossos sábios. Para nós vai trazer uma compreensão muito grande do que Moshe fez no Sinai, como é que ele consegue pedir para o Eterno perdoar um povo de coração duro, um povo complicado. Hormá, essa palavra, na verdade, é um acrônimo. Como assim um acrônimo?
Acrônimo você divide a palavra pelas letras, como a palavra amém. Amém é um acrônico também. Melech Nema. Hormá significa roar ma. Aí vamos pesquisar um pouco. Tem uma oração nas bênçãos da manhã que a gente faz no final, em abrahá final. O que a gente diz depois de bendizer o Eterno? Bendito sejas tu, né, Eterno, Hanoten Layaef Koar, que dás vigor ao cansado. Então vem daí, a gente vai pegar a raiz, cansar. O que é estar cansado? Na verdade é como Moshe se colocou. Moshe a todo tempo ele se coloca: Eterno, eu não consigo sentir. A minha alma está cansada, a minha alma anseia por ti. Toda vez que eu desejo que o Senhor cuide da minha vida, eu coloco roar. A Torá tem essa capacidade, ela tem a forma literal e a forma espiritual. Ele dá vigor ao cansado, físico, mas principalmente o que os escritores do Sidur estavam querendo trazer é que ele, na verdade, ele acende a nossa alma, a fagulha acende. Você está cansado e você não aguenta mais andar por meios próprios. Então você se prostra diante do Eterno e diz: Eterno, eu estou cansado, por meios próprios eu não consigo. Shifti, esteja à minha frente, fique na minha frente, governe por mim. E a gente vai ver que na Parashá, o que Moshe pede para o Eterno? Eu não aceito um anjo na nossa frente, eu quero que o Senhor mesmo vá. É um atributo também de misericórdia e é uma maneira de humildade de Moshe, porque ele sabia que todos os povos das nações só conheciam Israel por causa do Deus de Israel. Não adiantaria colocar ninguém se não fosse o Deus de Israel. Então, Koar, na verdade, cansado, mas pode ser traduzido como o poder da humildade. Olha que interessante, Koar, o poder da humildade. E a outra parte do acrônimo Ma? Ma em hebraico significa literalmente o quê? Mas o quê no sentido de não ser ninguém. Uma pergunta evasiva e depreciativa. O que sou eu? O que posso oferecer eu a ti, Eterno? Se só tu tens as palavras de vida eterna, eu não tenho nada para oferecer. Então, o que Ma significa imaterialidade ou a capacidade que você tem de se depreciar. A Escritura não diz isso? Considere o seu irmão melhor do que você. A gente já começa a entender a estrutura de Hormá, que não é uma luz tão simples de se obter. A gente precisa entrar dentro da estrutura da palavra Hormá para poder captar essa fagulha. Então, a Hormá, na verdade, é o poder que a pessoa tem de ser humilde e se abnegar, e se depreciar, e de se colocar como realmente um grande irachá, um pecador. E os sábios dizem isso: ainda que você seja um grande tzadik, sempre se coloque como um irachá, como um pecador. Porque o Eterno, nossas obras, na verdade, são trapos de imundícia perante o Eterno. E tendo essa consciência, aí a gente vai ser colocado num lugar sublime, num lugar alto. Muito bem. Então sabemos já a origem e a estrutura de Hormá. Agora, a nossa alma, para compreender o porquê, a nossa alma é inclinada ao fogo, ao ouro, a essas coisas, o difícil ato de perdoar. Porque a nossa alma tem essa inclinação a gente absorver o dano e achar que é ruim, que não foi o Eterno. Não, foi sim. Ela possui 3 vestimentas: pensamento, fala e ação. Não são níveis, são vestimentas: pensamento, fala e ação. Então, um homem natural sem Hormá, ele age de forma natural. Só que o que é agir de forma natural sem Hormá? Quando a gente pensa algo, a gente consegue traduzir em palavras o que a gente pensou? Sim ou não? Faça um raciocínio rápido. Tudo que a gente pensa no nível mais elevado, todos os nossos projetos, tudo aquilo que a gente tem em mente, até mesmo a vontade de adorar o Eterno, a gente consegue traduzir isso em palavras? Não. E quando a gente fala algo, a gente consegue cumprir exatamente aquilo que a gente falou? Então essas 3 vestimentas mostram o quê? Que nós somos fragmentados sem a Hormá. Jamais conseguimos agradar o Eterno sem a Hormá. Porque o pensamento e a fala e a ação é destituída da Hormá. O Eterno não, ele é um. Então o que o Eterno pensa, o que ele fala e como ele age, é sempre um. Por que é um? Porque o facho é contínuo. Lembra que a gente viu que a luz é um facho só? É um poder só, ele é contínuo, não a sombra de variação. Baruch Hashem por isso. Então, a questão da autoanulação é justamente isso. Você se autoanular, ter a humildade de se depreciar, se abnegar, traz, na verdade,
um conceito de deixar de existir. Quando você deixa de existir, a sua alma vai perdendo aquele putz. Ela perde essa questão de pensar, falar e agir, porque você já está se autoanulando. A gente vai ver que Moshe conseguiu exatamente isso. Por que um homem de carne começa a se autoanular num processo e chega no final de tudo, ele começa a brilhar? Porque ele deixou de existir. É simples, é uma física muito simples, mas ao mesmo tempo muito complexa. Ele conseguiu compreender essa Hormá. Ele se autoanulou. Então ele ficou suscetível a essa fagulha de Hormá. Então começou a sair luz dele. Ele conseguiu compreender isso. Muito bem, vamos caminhar. Essa Hormá traz, na verdade, não só a autoanulação, mas um amor pelas almas que, se nós explicarmos de maneira física e fria, nós não vamos compreender. Porque é fácil a gente falar, ame o seu irmão, ame o seu próximo como a ti mesmo, ame a Torá e as coisas do Eterno, mas se não vier uma revelação, um insight de Hormá, é muito difícil a gente compreender. Existe uma Kelipá que vai trabalhar contra isso. Então a gente vai compreender isso, que os homens que conseguiram tocar Hormá, eles conseguiram despertar uma fagulha dentro deles que gerou um amor pelas almas muito grande. E esse amor pelas almas é notório na vida de Moshe. Quando ele é chamado para ir ao Egito e desafiar o faraó, para pedir ao faraó que deixe o povo ir, ele sempre negou. Não é para mim, eu não sou capacitado a essa obra, existem pessoas melhores. E de certa forma ele não queria mesmo esquentar a cabeça também, de certa forma. Porque ele ainda estava num nível espiritual recém-chegado da ciência do Egito, ele ainda tinha passado um tempo em Midian, ele não era um homem totalmente espiritualizado ainda. Ele era um homem que ia aprender com o Eterno. Mas no final da vida dele, quando o Eterno barra ele de entrar na Terra Prometida, ele já pede para nem morrer mais. Poxa, deixa eu ficar mais com esse povo. O que faz gerar isso? A Hormá. A Hormá traz esse amor pelas almas que, num dado momento na sua caminhada, você não pode ficar perto de algo que te traz apurrinhação, traz problema, traz dor de cabeça. Mas num dado momento você quer aquilo para si, você quer atrair o problema para si. Você quer o que? Se colocar na brecha. Você se coloca na brecha de tal maneira que você até desafia o Eterno. Eterno, se possível, se não houver salvação para esse povo, risca o meu nome desse teu livro. Como um homem tão inteligente como Moshe, toda a trajetória dele pedia algo, porque ele conheceu a Hormá. E a Hormá está ligada a isso. Como nós também, nas Escrituras, vamos entender esse amor que brota de Hormá, porque tudo vem de lá, a luz divina vem de lá. Terrilim, vamos abrir Salmos 63, verso 3. Salmo 63, verso 3. A gente vê uma certa fagulha do salmista aí nessa passagem. Diz assim: porque a tua benignidade é melhor do que a vida. Então Moshe estava colocando o que? A vida dele. A vida dele não importava mais tanto, porque ele conheceu o que? A bondade do Eterno. E a bondade brota da onde? De Hormá. Porque o Ensof, que é o grande gerador de tudo, que é o infinito, onde habita o Eterno, no céu, no mundo inexistente, ele enche essa Hormá com a sua luz divina, e você conhece o grande amor do Eterno. Por isso que o Mashiach também é considerado a sabedoria, porque ele tinha um amor tão grande dentro dele, a ponto de qualquer coisa a não ser o Eterno, ele não se sujeitaria. Para agradar o Eterno, então a vida vale a pena ser sacrificada. Então o salmista diz: porque a tua benignidade é melhor do que a vida. Baruch Hashem. E para concluir essa parte, a Torá foi dada a nós com um propósito muito bem definido. Ela veio, na verdade, para ser um antídoto e para neutralizar justamente o Yetzer Hará dentro de nós, a inclinação para o mal. Esse foi o grande, que até mesmo Moshe contende com os anjos, que não queria permitir que o Eterno entregasse a Torá aos humanos, justamente por causa disso. É algo muito sagrado,
é muito santo. Mas Moshe dialoga e diz aos anjos: vocês não têm Yetzer Hará, nós temos Yetzer Hará. Então a Torá foi dada com esse intuito. Então toda a problemática da Parashá, se a gente fazer um balanço dessa Parashá Ki-Sá, de tudo que aconteceu, a entrega do pronunciamento, tudo que o povo fez, a ingratidão do povo, enquanto o Eterno estava dando um presente maravilhoso, o povo cometia um pecado dessa natureza, na verdade diz respeito à nossa própria alma. Então, o que aconteceu? O povo, que povo é esse? O povo que habita dentro de nós. Esse povo relatado em Ki-Sá não deixa de ser o povo que habita dentro de nós. Porque se nós vemos bem esse povo, uma parte da nossa alma é inclinada à idolatria. Pode não ser uma imagem, mas pode ser outros utensílios, outros pertences. A outra parte é inclinada a dar a vida pelas coisas do Eterno. A outra parte da nossa alma tenta achar um equilíbrio entre justiça social e bondade humana e justiça divina. E a outra desperta a misericórdia do Eterno. Mas existe uma parte dentro desse povo que mora dentro de nós, e essa é a principal parte, que quer eliminar toda a impureza dentro da nossa alma. E esse povo, que na verdade é um só, que é uma fagulha, que é o Espírito do Eterno que habitou no Mashiach em nós, é como a geração de um filho. Quando chega para conceber, para fazer a concepção do óvulo, quantos chegam? Apenas um só. É exatamente essa fagulha. De todo esse povo, um vence, que é o caminho excelente, que é a pessoa que encontra Hormá, encontra a sabedoria, encontra o que é a vida. E é um só, é uma fagulha, que quer aniquilar por total o Yetzer Hará e quer, na verdade, retornar ao Eterno, que é ascender. Então, toda a problemática da Parashá diz respeito ao povo que mora dentro de nós. E para concluir, esse povo que mora dentro de nós, e essa pequena fagulha que é única em meio àquele pontos tão espessas e escuras, essa pequena fagulha que, se despertada, faz a pessoa ser levada, na verdade tem que ser conseguida apenas por um meio. O segredo disso tudo está no sofrimento. Não existe um meio mais eficaz de ser despertada essa fagulha do que o sofrimento. Porque o sofrimento vai trazer o quê? Humildade, que a gente viu que é uma das partes da Hormá. O sofrimento traz o quê? Mansidão. A pessoa que sofreu, ela consegue ainda se dobrar e ouvir a necessidade do outro. A pessoa que sofreu também tem mais amor ao próximo. Por isso que a respeito do Mashiach se diz que ele aprendeu na obediência por aquilo que padeceu. O grande segredo para despertar essa fagulha única dentro de nós é o sofrimento, que junto vai formar o que? A Hormá. Então, essa semana, orando por essa Parashá, teve um versículo que o Eterno nos deu, um presente, que realmente vai trazer todo o entendimento da Hormá e vai trazer o entendimento de por que o Moshe subiu, por que ele se colocou na brecha e por que tudo agiu dessa maneira. Abra um livro de Jó, capítulo 5, verso 7. Diz assim, prestem atenção: mas o homem nasce para o sofrimento, assim como as fagulhas ascendem aos céus. Baruch Hashem por isso. Então o sofrimento está intimamente ligado à fagulha que ascende aos céus. Quando nós vemos uma fogueira que está queimando muito, depois de um tempo não começa a soltar fagulha, é porque a retificação foi plena, foi feita. Quando o Mashiach diz está consumado, ele entrega o seu espírito, é como se uma fagulha fosse levada. Por isso está consumado. O fogo queimou na temperatura máxima. Depois disso, é só esperar as fagulhas subirem. Esse é o grande ensinamento do Eterno para nós. Moshe subiu a temperatura máxima. De repente não era o local mais confortável, porque na presença de um rei, como o Eterno, não se pode cometer erros. Todo mundo pensa, puxa, Moshe estava muito bem confortável. Talvez ele estava seguro e bem guardado, mas confortável não. Ninguém fica confortável na presença de um rei, principalmente do Eterno, Deus Todo-Poderoso. Então, mas o que aconteceu? Ali a temperatura esquentou muito e fez com que o rosto dele brilhasse. Por isso, quando ele desce permeado de Hormá,
Ele se autoanulou a ponto de que não existia mais. A parte carnal de Moshe deixou de existir. Só que como foi uma fagulha, permaneceu só na face. O único que teve plenamente o corpo translúcido por luz foi o Mashiach. O Mashiach conseguiu ter todo o corpo revestido porque ele conseguiu se entregar plenamente, de maneira plena. Outro que teve também, a gente até esquece às vezes, mas conseguiu atingir a Rohmá, foi Eliyahu. Elias, vem uma carruagem repleta, vamos chamar assim, de pequenas fagulhas, como se fossem pequenas fagulhas para pegar ele. Porque as fagulhas que habitam lá no alto percebeu, puxa, tem uma fagulha sozinha lá embaixo, vamos ter que recolher essa fagulha. Ela já acendeu, então foi preciso resgatar Eliyahu. Por isso que uma carruagem de fogo vem pegar ele, porque no fogo da onde saem as fagulhas, porque ele conseguiu uma Rohmá, uma humildade muito grande. E se a gente pensar bem, no novo, na Brit Hadashah, a nova aliança, quem foram os 3 figuras que apareceram no monte? Não foi à toa. Os 3 que mereceram eram fagulhas. Então eles aparecem onde eles quiserem, são fagulhas. Eles despertaram aqui. Nada prende eles. Não é o tempo, não é o espaço, não é a dor, não é o sofrimento, não é nada. Nada. Um tzadik. Um tzadik disposto a dar tudo para quem não tem nada. Exatamente. Esse é o maior das reces da benevolência, que só pode ser adquirida, vamos deixar bem claro, com o Rohmá. Você não é por obras, não é de estudar, é um conceito diferente. Porque não existe pensamento, não existe fala, não existe ação. Essas são vestimentas da alma humana. Quando você toca em Rohmá, você vira um com o Eterno. Por isso que o Mashiach explicou que eles sejam um, assim como eu e o Senhor somos um. Aí nós faríamos coisas maiores do que ele. Baruch Hashem. Então, é isso, gente. Essa é a mensagem que o Eterno trouxe para nós, relacionado aos perigos da idolatria, os perigos de não acompanhar o passo a passo daquilo que está acontecendo dentro de nós, a questão do tempo mal administrado, da insatisfação, da rebeldia, da idolatria, de buscar um caminho fácil, que na verdade gera outros deuses, de pôr os olhos no ouro e querer um ouro, na verdade que é só uma luz desse mundo físico. O verdadeiro ouro, na verdade, está no peito do sacerdote, que ele acende, ele brilha. Esse ouro aí não tem essa capacidade. Então, que possamos ser fagulhas vivas nas mãos do Eterno. Claro que é uma meta bem pretensiosa, muito grande. Mas se existe a possibilidade, por que não tentar? Por que não colocar como meta diante de nós? Isso que o Moshe também estava tentando trazer para o povo. E, infelizmente, a maioria não entendeu isso e aconteceu o que aconteceu. Por isso que Moshe, na verdade, ele é chamado também, segundo nossos sábios, Moshe Rabbeinu, de homem mais humilde que habitou na terra. Porque é ele que captou a Rohmá. Ele realmente conseguiu se autoanular como homem. Mashiach está excluído disso, porque ele está realmente no nível acima. Ele é o representante oficial do Eterno. E ele veio de lá, né? Ele é o próprio Kli que fragmentou. Dele que vem as outras fagulhas. Ele é a própria fagulha em si, na concepção da palavra. Baruch Hashem. Vamos